Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Essa semana surgiu um outro tema interessante para falar, para ser abordado, que é o tema do jejum. O governo colocou uma campanha, desenvolveu uma campanha sugerindo que fosse feito jejum nesse domingo como uma tentativa, espiritual de conter os males do coronavírus. E eu, para falar a verdade, só fiquei sabendo disso ontem mesmo, que foi no domingo, que foi o dia sugerido pelo governo. Fiquei sabendo por causa das redes sociais, porque surgiram muitas opiniões a respeito do jejum, se deve ser feito, se não deve ser feito, se o governo deve interferir em questões religiosas, enfim, muitas coisas foram ditas e me chamou a atenção, logicamente, porque principalmente essas coisas, quando surgem, nos levam a refletir num âmbito mais profundo, não somente no aspecto do jejum em si, mas o que me chamou mais atenção foram as opiniões a respeito, porque eu já falei disso em outras oportunidades, nós estamos cheios de opiniões sobre coisas que não fazemos a mínima ideia para que servem, como funcionam, enfim. Então, no fundo, o que mais me chamou a atenção não foi o jejum em si, foi a questão das pessoas terem diversas opiniões sobre algo que elas não fazem a mínima ideia. E o que é mais interessante é o seguinte: está ali, à sua disposição. Você pode simplesmente entrar fundo e descobrir por conta própria o que é, o que não é, o que causa, o que não causa. Mas ainda assim é mais fácil, sempre não fazer, ficar numa posição confortável de julgador, dizer isso serve, isso não serve, sem nunca ter experimentado. E o jejum é muito interessante, como tudo, é o que eu digo, como crença não serve para nada. Como digo sempre, a crença atrapalha a descoberta da verdade, como eu estava falando agora. Se você quer saber a verdade, faça, descubra, investigue, vá a fundo. Esse é o único jeito de saber a verdade. A opinião, a crença simplesmente abafam a verdade sobre tudo, tudo, sem exceção. O jejum é só um motivo que surgiu agora aí no horizonte, Como vocês já sabem, vocês que me acompanham, eu aqui falo sobre coisas que eu experimentei, coisas que funcionaram para mim, coisas que eu acabei descobrindo na minha jornada, o que elas significam, e o jejum faz parte disso. O jejum é uma ferramenta muito interessante para a autodescoberta, para o autoconhecimento, porque, como sempre digo, nós estamos numa sociedade vivemos numa sociedade extremamente materialista, uma sociedade que nos impulsiona a criar necessidades psicológicas gigantescas o tempo todo, a tal ponto que a gente nem sabe mais o que é que realmente a gente precisa para viver, para ser feliz, para ser, e o que é simplesmente necessidade psicológica, o que é necessidade inexistente. A alimentação é muito forte na nossa cultura, na cultura mundial. Quando eu digo nossa cultura, cultura mundial. A gente inventa as mais variadas formas de guloseima e nunca para se perguntar se a gente realmente está fazendo aquilo porque precisa se alimentar, ou seja, precisa nutrir o corpo, ou simplesmente satisfazendo necessidades psicológicas. É óbvio, não precisa ir muito a fundo para perceber que se trata quase só de necessidade psicológica e não de trazer substância, para a manutenção saudável do organismo. A nossa gulodice,
nos leva a consumir o tempo todo coisas que mais estragam o funcionamento do nosso organismo do que auxiliam nessa manutenção saudável. E através do jejum você vai descobrir até que ponto, claro que eu estou falando de uma coisa séria, do jejum sério, da autoinvestigação séria, né, do autoconhecimento sério. Então, uma vez que alguém diga faça jejum, porque assim você vai agradar a Deus, sei lá eu, né, tudo isso é balela, não leva a lugar algum. Como no caso de ontem, faça jejum em favor das vítimas. Olha, gente, fazer jejum sem trabalhar, sem buscar a própria cura, sem trabalhar as próprias sombras, né? Fazer jejum e manter dentro de si a ganância, manter dentro de si o ódio, manter dentro de si o preconceito, homofobia, tudo aquilo que está guardado lá dentro. Que tipo de jejum é esse? É ridículo. Jesus, mais uma vez, o grande mestre espiritual, né? Eu não falo do mito religioso. Quando eu falo dos ensinamentos de Jesus, estou falando da luz que esse mestre trouxe quando esteve por aí, que foi distorcida e, enfim, chegou até nós de forma totalmente desfigurada. Mas ele ensinou de forma simples o que significa tudo isso. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, porque o que sai da boca é aquilo que o coração está cheio. Então, o que sai da sua boca, toda a sua reclamação, todo o seu julgamento, a sua crítica com relação ao mundo, as suas opiniões, as suas crenças, se você estiver atento e observar a si mesmo, você vai descobrir o que elas realmente são. Elas são aquilo do que o seu coração está cheio, seus medos. O que adianta fazer jejum com o coração cheio de medo, jejum alimentar, físico, com o coração cheio de medo, com o coração cheio de dúvidas? Então, é mais importante ir para dentro de si mesmo e sanar tudo isso do que fazer um jejum por uma crença, porque alguém disse que isso agrada um ser imaginário a Deus, né? Então, o jejum do ponto de vista do autoconhecimento é uma grande ferramenta, sim, você vai descobrir. Eu, quando vim aqui para Vitória, tem 2 meses e meio, eu quis fazer grandes mudanças na minha vida, aproveitar essa mudança, né, de local, para começar algumas grandes mudanças, e resolvi também experimentar o jejum. Eu passei a me alimentar de 24 em 24 horas, num horário só do dia. E a descoberta foi fantástica. Isso serviu para que eu percebesse fisicamente, né? O autoconhecimento também passa pelo autoconhecimento físico. Fisicamente me fez questionar por que nós somos induzidos a nos alimentar 3 vezes por dia. Por que nós somos induzidos a até 6 vezes por dia, né? A nos alimentar até 6 ou até mais, a comer cada pouco, cada pouco uma guloseima, quer dizer, mas isso é uma coisa minha, eu fiz. Se você não fizer, você não vai saber, não adianta eu dizer. Faça porque você vai descobrir. Você tem que fazer e descobrir. Estar focado, estar atento, e fora todas as descobertas colaterais, vamos dizer assim, que surgem quando a gente se empenha numa coisa assim. Surgem muitas autodescobertas que são subprodutos, né, daquilo que você está empenhado em fazer naquele momento. Então eu gostei muito gostei e estou gostando, porque eu continuo fazendo, né? Eu quis dizer que eu comecei e continuo fazendo. Em momentos muito eventuais, esporádicos, eu me alimento mais de uma vez por dia, e claro, buscando uma alimentação real, né? Nada de refrigerantes, nada de guloseimas, né? Raramente um sorvete, alguma coisa assim, porque eu descobri que tudo isso são necessidades psicológicas que antes eu trazia, que eu carregava, quer dizer, todas aquelas muletas, né, que já começa lá na infância, quando alguém soca um bico, uma chupeta na sua boca ali para te acalmar e tal, já começa a primeira dependência psicológica, né, e por aí vai cada vez aumentando mais. Então o jejum, ele funciona
como autodescobrimento, como autoconhecimento, mas se você fizer como tudo, se você fizer isso porque alguém está mandando, porque alguém está dizendo, porque não funciona, não leva a lugar algum. Nada do que você faça por crença naquilo que os outros disseram vai te tornar uma pessoa melhor. Somente a autodescoberta, somente o autoconhecimento. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante para a manutenção dos trabalhos do Projeto Ouroboro como um todo. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos, aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!